noite. Hoje no programa Adriana Magalhães, estou com os meus amigos Otávio Toledo, desembargador criminal, e meu amigo Ulisses Gonçalves Júnior, juiz de direito. Eles vão explicar para nós muitas coisas e vamos entender vários aspectos que são difíceis para nós, do povo, sabermos. Então, por favor, Otávio, primeiro, antes de mais nada, boa noite, obrigada por vocês terem vindo, muito agradecida mesmo, um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso, com certeza, de poder estar aqui no seu programa, prestigiado programa, para poder tentar esclarecer algumas dúvidas que o público e seu público tenha com relação à justiça e os assuntos correlatos. Ulisses, também, muito obrigada, viu? Boa noite, Adriana Magalhães. Boa noite, desembargador Otávio Toledo. É uma grande satisfação estar aqui com vocês. É uma honra também ter sido convidado para participar de um programa que tem um papel tão importante no esclarecimento da comunidade sobre questões que fazem parte do dia a dia da sociedade, como a justiça criminal no Brasil. Porque muito a gente ouve, mas a gente saber exatamente... Vou pedir licença, Ulisses, mas perguntar primeiro para o doutor Otávio, desembargador, o que realmente um desembargador, qual é a função do desembargador? Também como se chega a ser um desembargador? Tá bom. Um desembargador, ele é um magistrado, um juiz de direito de segunda instância. Como é que funciona? A justiça tem a seguinte estrutura. O caso é julgado inicialmente, ou qualquer caso que a população se socorra do judiciário, vai ser julgado inicialmente por um juiz singular, o caso do Dr. Ulisses, que vai poder apreciar a questão sozinho, vamos dizer assim. E depois da decisão do Dr. Ulisses, se efetivamente uma das partes não se conformar com o resultado, ela vai recorrer e esse processo vai parar no Tribunal de Justiça, onde os desembargadores, aí entra o papel do desembargador, que é um magistrado tanto quanto de primeiro grau, mas analisa o caso em segundo grau e já numa função colegiada, com mais outros colegas, para que efetivamente possa manter ou reformar essa decisão. Como se chega a ser um desembargador? A Constituição brasileira rege que de 10 desembargadores que chegam ao Tribunal de Justiça, 8 sejam de carreira. É o caso do Dr. Ulisses, que prestaram concurso, iniciaram, fizeram uma vida jurídica, uma vida dentro da carreira do juiz de direito, e ele chega naturalmente, por tempo de serviço e por merecimento, ao Tribunal de Justiça de São Paulo e vira um desembargador. Então, dos 10, 8 chegam lá desta forma. Certo. Os 2 restantes, vem do corpo do Ministério Público, então, dentre os procuradores de justiça ou promotores, hoje em dia, são escolhidos, formam uma lista acesso para que vai ao tribunal, o tribunal reduz para uma lista tríplice, encaminha o governador que nomeia um. E na advocacia, absolutamente a mesma coisa. Dentre os advogados de notório saber jurídico, de reputação ilibada, é formada uma lista de 6, encaminhada ao tribunal, que o seu órgão especial reduz para 3, e depois vai o governador que nomeia um. Os tribunais, então, e por isso que se chama o 5º constitucional. O 5º desembargador vem sempre de uma indicação, ou da advocacia ou do Ministério Público. Bom, não é nada simples, né? Não. Mas deu para ter uma boa ideia. E o doutor Ulisses, então, como juiz, a sua função, por favor, fala um pouquinho para também esclarecer para nós todos, leigos. O juiz, como o desembargador Otávio Toledo bem salientou, é aquele que conhece primeiro de um conflito de interesses que envolva a sociedade brasileira. Então, quando há um conflito a respeito de uma questão envolvendo uma locação ou uma questão envolvendo terras, a ocupação de terras, ou, mais importante, e hoje muito na pauta da sociedade, uma questão criminal, ela é levada a conhecimento do juiz de direito
o processo tem necessariamente e salutarmente a participação do advogado, que exerce uma função indispensável à administração da justiça, e em muitos dos casos, nos casos criminais, propriamente dito, do promotor de justiça, que é o órgão acusatório e fiscalizatório do correto cumprimento da lei. O juiz conhece, ouve as partes envolvidas, decide segundo as provas produzidas, segundo a convicção que ele nutre a respeito daquela determinada controvérsia e lavra uma sentença. E dessa sentença, como o desembargador Otávio muito bem salientou, aquele que resulta vencido e não se conforma com a decisão do juiz de primeiro grau, ele então afora um recurso que vai ao Tribunal de Justiça. Agora, a função também do juiz hoje é fundamentalmente conciliatória, no afã de promover o entendimento entre as partes, com o objetivo de promover uma prestação jurisdicional mais rápida, mais célere e, de fato, poder também fazer com que se difunda esse espírito conciliatório na sociedade como uma forma de solucionar rapidamente os seus conflitos. Agora, na esfera criminal, nem todo conflito de interesse, nem todo tipo de conduta criminosa pode ser objeto de um entendimento, de um acordo de vontades, só naqueles casos chamados de menor potencial ofensivo, aqueles crimes menores. A grande maioria são crimes que, de fato, exigem do juiz uma decisão sem a menor possibilidade de promover um acordo ou um procedimento conciliatório. Então, o papel do juiz é esse, e, em especial, o meu hoje é o de atuar como juiz de execuções criminais, que tem por objetivo fazer cumprir aquela decisão proferida pelo colega juiz de direito criminal e pelo desembargador dentro de um órgão colegiado, como uma Câmara Criminal, que lavra uma sentença também chamada acórdão, que deve ser cumprida, e o juiz de execução é o responsável pelo cumprimento dessas decisões. E que no decorrer do tempo vão sofrendo alterações por conta do que diz a Lei de Execuções Criminais, que confere ao sentenciado alguns direitos a postular benefícios prisionais se demonstrar que está aproveitando da terapêutica prisional, está entusiasmado com a possibilidade de se reconciliar com a sociedade e está reunindo condições de poder, aos poucos, voltar ao convívio social normal. Mas, doutor Ulisses, dentro do que você falou, vou chamar de você porque nós somos amigos, vou chamá-los de senhores, mas a terapêutica prisional, dentro de presídios tão lotados, como que existe alguma terapêutica, alguma coisa? Porque, pelo menos nós que estamos de fora, vendo pela imprensa, tudo, a gente sempre ouve falar, é algo assim que até uma oportunidade a gente saber se é mito, é coisa da imprensa. Como é que está a saúde do nosso sistema prisional? O que está acontecendo de fato? Porque tem muito que a gente sabe que é os seus exageros, né? Nós falamos em terapêutica prisional porque é um objetivo a ser alcançado. Mas, ao mesmo tempo, é um indicativo da capacidade que o sentenciado tem de buscar ressocializar-se. O desembargador Otávio Toledo é coordenador da Comissão de Execuções Criminais do Tribunal de Justiça, comissão a qual eu faço parte, muito honrado com o convite formulado pelo nosso presidente, o desembargador José Renato Nalini, e lá nós trabalhamos, junto com outros colegas tão brilhantes e ilustres quanto o desembargador Toledo, e no intento de buscar aprimorar e buscar dar algum grau de melhoria desse processo chamado
terapêutica prisional. Muito embora ele tenha essa conotação médica, entre aspas, Não, pra mim, ele é um psicológico. conjunto psicológico, ele é um conjunto de ações que tem por objetivo aferir a capacidade do sentenciado de se ressocializar. Mas, hoje, é um desafio bastante difícil. Hoje nós podemos dizer que a saúde do sistema prisional está em crise e, portanto, a exigir providências bastante eficazes no sentido de fazer com que o cumprimento da pena faça sentido, Exato. não só para o condenado, mas para a sociedade que está ali na esperança de vê-lo recuperado. Porque não adianta só falar, bom, então, por 5 anos você vai ficar preso aqui e ponto. Como é que essa pessoa vai sair daqui a 5 anos? A sua comissão, Otávio, é referente a isso? Essa comissão? É uma coordenadoria onde nós, caminhando junto com a presidência do Tribunal de Justiça, aliás, subordinado à presidência do Tribunal de Justiça, caminhando junto com a Corregedoria Geral e com as presidências de sessão criminal, nós tentamos dar uma normatização ou auxiliar numa organização da atuação da justiça criminal. Tocando nesse assunto da questão da recuperação do preso, é uma coisa extremamente importante. A nossa coordenadoria está participando de algumas ações visando melhorar esse sistema que hoje não é bom. Buscar a culpa aonde está a culpa nessa situação crítica, não é o momento agora. Não é a questão de se buscar se é do Executivo, se é do Legislativo e do Judiciário. O Judiciário faz sua parte, o Judiciário está absolutamente abarrotado de ações para julgar na área criminal. O doutor Ulisses sabe bem, na vara de execução que ele preside, ele tem um número de feitos altíssimo. O Tribunal de Justiça recebe um número de feitos para julgar, de processos para julgar, que também é extremamente alto, e para o número de juízes, o número de desembargadores que existe, é uma sobrecarga incrível. A pena, em si, ela tem vários aspectos e vários viés. Quais são os principais deles? Quando você prende uma pessoa por ter cometido um delito, primeiro vem o aspecto castigo, né? Que todo mundo imagina. Essa pessoa tem que ir para a cadeia porque ela praticou aquele delito. Aí, então, ela vai para a cadeia. Então, aquilo é um aspecto castigo. Esse aspecto, inevitável negar que existe no apenamento. O segundo aspecto é o aspecto de você segregar, retirar do convívio social aquele que efetivamente não pode conviver em sociedade enquanto não voltar a aprender a viver em sociedade. Por quê? Porque se ele estiver solto, ele vai ser um perigo latente para toda a comunidade, e por isso que os crimes de menor gravidade são apenados de forma a não levar a pessoa ao cárcere. E a terceira questão, como o doutor Ulisses colocou, é efetivamente você pegar aquele cidadão que foi levado ao presídio por uma situação em que efetivamente ele se desajustou numa sociedade em que vivia, e lá ele, além de ter esses aspectos de castigo e de segregação, seja recuperado. É como tratar uma água. É como pegar uma água que vem com alguma impureza e poder fazer um tratamento, decantá-la e devolvê-la ao consumo, e devolver esse cidadão com toda a dignidade e com alguma formação, se o Estado tiver, em algumas unidades prisionais, não é, doutor Ulisses? Nós temos bom caminho sendo seguido. Nós temos cursos dentro de unidades do semiaberto e até de fechado. Então, o propósito maior, ou seja, não existe só uma questão, mas o propósito maior, na minha opinião, é poder devolver à sociedade um preso ressocializado, um cidadão que ele entrou, um cidadão um pouco abalado pelo delito que cometeu, e tem que voltar à sociedade como um cidadão absolutamente recuperado. Hoje, estou achando difícil pela superlotação dos presídios, pela forma que o Estado não pode. Condições de poder pôr isso em prática, pelo menos, por isso que eu falei assim, é para esclarecer, porque
o jeito que nós temos de saber é televisão, jornal, revistas, tal. Então, é uma grande oportunidade que de fato, está muito complicado, né? Não são todos os presídios que estão numa situação complicada, como também não são todos os presídios que são maravilhosos. O Toledo pode explicar melhor que eu, que está tratando diretamente, cotidianamente com isso. Não é? Nós temos uma taxa de encarceramento no Brasil muito elevada. O Brasil é o 4º país no mundo em números absolutos de encarcerados. Nós temos mais de 500 mil homens e mulheres encarceradas no país hoje. Nós só perdemos para os Estados Unidos, a Rússia e a China, e até 2034, a perspectiva é que o Brasil tenha mais presos que os Estados Unidos da América, que é hoje o primeiro com mais de 2.600.000 homens encarcerados. A nossa taxa de encarceramento é de 288 presos por 100 mil habitantes, que é considerado, pelos padrões da Organização das Nações Unidas, bastante elevado. E o Estado de São Paulo desponta no ranking nacional como o estado que tem o maior número absoluto de pessoas presas, com mais de 120 mil no sistema carcerário, representando uma taxa de encarceramento da ordem de quase 600 presos por 100 mil habitantes. Portanto, maior que a média nacional, o dobro da média nacional. O desafio que o desembargador Otávio Toledo coloca, ele assume essa relevância na medida em que nós experimentamos um crescimento vegetativo da população prisional no Brasil em 20 anos da ordem de 450%. Sendo que portanto, a população prisional cresceu 5 vezes nesses últimos anos, nessa última década em especial. Então, fazendo essa questão informal, que nós estamos num bate-papo informal, em cima da fala do Dr. Ulisses, nós vamos projetar uma coisa muito ruim para frente. Eu chego a questionar, e várias pessoas, vários pensadores do direito penal, chegam a questionar da questão da segregação do ser humano. Tem muito delito sendo tratado com encarceramento. Tem muito delito leve que poderia ser tratado de outra forma. Nós não temos deficiência só na questão prisional. Nós temos deficiência, o doutor Ulisses vai falar melhor, na questão também daqueles que não são considerados criminosos, porque são considerados doentes, praticaram um delito por conta de terem uma doença mental. E isso, o lugar deles não é na cadeia. O lugar deles é num manicômio judiciário, num local especializado de recuperação, e que aqui nós temos pouquíssimos para poder levar adiante. Então, acaba misturando um tipo de preso, acabamos misturando preso provisório com preso condenado definitivamente, com pacientes que deveriam estar numa clínica e a gente... E esses que estão, vamos dizer, esses que deveriam estar num manicômio e estão num presídio para pessoas comuns, eles tomam medicamento também? Tem esse tratamento ou fica meio... deixa para lá? Tem espaço para ter esse trato? Veja, o local que ele deveria estar é um hospital. Mas né? Então ele... Onde ele teria um tratamento, porque ele precisa do tratamento. Tanto é que tem uma coisa curiosa, e que é meio complicado de se entender, essa pessoa não é condenada. Essa pessoa que comete um delito, ela é o que nós chamamos, ela é absolvição imprópria. Ele é absolvido de cumprir cadeia, mas ele recebe uma obrigação de se recuperar numa clínica, ter o que nós chamamos no direito penal de medida de segurança. Certo. Então, ele não recebe uma pena prisional, uma medida agora, de segurança. Acho que ficou mais claro, né? Então, o que acontece? Ele deveria, desde o início, ir para um estabelecimento adequado para cumprir a medida de segurança, e não para uma cadeia. Só que, infelizmente, não se pode tratar dessa forma, porque não tem um número adequado. Volto a dizer, não é culpa de ninguém, ou é culpa de todo mundo. Eu acho que agora aqui a ideia não é nem a gente achar culpados, é achar soluções. Não é? Porque culpado não adianta. Então é culpa desse, daquele. Não, culpa o que eu se digo pode, é na né? questão da responsabilidade. Quem nós temos tem a responsabilidade de fazer? A responsabilidade de cuidar desses equipamentos
prisionais é do Estado, mas o Judiciário tem sua parcela, o Ministério Público, que é do Poder Executivo, tem sua parcela e o Legislativo também. Verificar, se ele puder trabalhar no sentido de endereçar a cadeia àqueles que efetivamente precisam cumprir uma pena corporal, seria bem melhor do que estar endurecendo a legislação e acabando por criar uma população carcerária imensa no país. Aliás, esse é um fenômeno muito difundido, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Porque toda vez que surge um fato de impacto na sociedade, um delito que choca a sociedade, há uma resposta legislativa no sentido de criar mais delitos ou endurecer as penas. Esse é um processo que acaba caindo no que se chama de populismo penal, que é uma via bastante perigosa, porque faz crescer a população prisional, mas é preciso também verificar quais são os fatores que contribuíram para que esses delitos tenham ocorrido e o que nós vamos fazer para recuperar essa pessoa que incorreu nesse delito e que recebeu uma punição. A sociedade espera, de fato, do Estado que puna os seus criminosos, mas também é preciso que a sociedade se conscientize de que ela precisa recuperar esse criminoso para que ele, quando retorne, ele não volte a delinquir e entre num sistema que acaba por se autoalimentar. Esse é o grande desafio que se coloca hoje. O que fazer para recuperar os nossos criminosos e o que fazer para reduzir os índices de reincidência, que, muito embora no Brasil não haja uma estatística precisa, está estimada na faixa de 75% a reincidência criminal, o que é altíssimo. Não é? E esse é o desafio de todos os operadores do direito criminal hoje, é saber o que fazer para recuperar. Você perguntou, Adriana Magalhães, se há remédios, se essas pessoas que padecem de anomalias de ordem psíquica, que são chamados inimputáveis, se elas recebem tratamento. Recebem, mas hoje a tendência moderna é a de que essas pessoas sejam tratadas não em manicômios judiciários que têm características de estabelecimento prisional, mas sim em unidades onde a tônica seja a conotação hospitalar, porque elas precisam de tratamento e não de permanecer atrás das grades num ambiente que tem essa característica repressiva muito clara, que é o que nós vemos hoje no Brasil, quando visitamos estabelecimentos chamados hospitais de custódia, e esse é um grande desafio que se coloca na administração da justiça e na administração prisional do Brasil. É um desafio. E quando você falou da participação da sociedade, eu acho que a sociedade também não pode ser perversa, tem que ter também uma forma de adequar a sociedade a poder receber o presidiário, ele já cumpriu a pena. Então, o ex-presidiário, a pessoa que já cumpriu a pena, ela tem que ter um voto de confiança de que ela não vai novamente, necessariamente, cometer o crime que cometeu ou um outro crime. Agora, a taxa tão alta me faz pensar, e volto para vocês como uma questão para a gente pensar juntos, se tem um sistema perverso, onde a pessoa sai da cadeia e ela não pode mais se inserir dentro da sociedade, que a própria sociedade não a aceita, não gera emprego para ela, não gera oportunidade, não gera estudo, essa pessoa continua com fome, com necessidade de morar, com necessidade de comer, ela vai ter que delinquir. Ou não? Indiscutivelmente. Não é? Esse raciocínio é absolutamente correto. É por isso que dá preocupação muito grande de você levar para dentro do cárcere pessoas que cometeram pequenos delitos. Exemplo, pessoa que praticou um pequeno furto,
a pessoa que praticou um tráfico de entorpecente tem 18 anos de idade e é primária e foi pega com Quantidade superior? Não, quantidade pequena. Não existe uma quantidade que estabeleça um tráfico. Achei que tivesse. Existe uma conduta, mas essa questão, você pegar essa pessoa e não dar uma chance para ela não ir para uma escola, que é onde ela pode, efetivamente, dada a superlotação, conviver com presos que praticaram outros delitos que não aquele que ele praticou, é você poder estar inserindo uma pessoa no que todo mundo aí, a imprensa fala exaustivamente, que ele vai para uma escola do crime e depois sai treinado dessa escola do crime para cometer delitos que ele não conhecia e não sabia fazer. É uma verdade isso, é difícil tapar o sol com a peneira, efetivamente um estabelecimento prisional hoje é um estabelecimento que traz problemas, o Estado luta para tentar melhorar a cada dia, o Estado luta para poder dar uma condição adequada, mas efetivamente é difícil. Nós precisamos nos mergulharmos mais em projetos que dê outras alternativas, que não efetivamente só pegar a cadeia e tornar a cadeia um depósito de presos. Não, as medidas socioeducativas seriam muito interessantes para delitos leves, né? Mas elas já são aplicadas. Os delitos leves, como o doutor Luiz colocou, tem uma lei que trata efetivamente dessa questão, aonde delitos leves vão receber penas alternativas e não a cadeia. Bom, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos logo mais. De volta ao programa Adriana Magalhães. Como estamos conversando sobre as medidas socioeducativas, uma coisa que agora está acontecendo demais, me sinto num filme do Faroeste, que é a volta dos justiceiros. Amarra-se pessoas nos postes, se espanca até a morte uma mulher inocente porque acham que ela está envolvida com magia negra. O que será, na opinião de vocês, né? O que será que está acontecendo com a sociedade em relação a possíveis criminosos que eles mesmos querem fazer justiça com as próprias mãos? O que o doutor Ulisses tem para falar, o doutor Otávio? Porque está realmente uma coisa num crescente assustador. As pessoas, na minha opinião, estão extrapolando os limites, porém impacientes com uma situação que a própria deficiência do sistema cria. Como nós falamos no bloco anterior, há um sistema que se autoalimenta, a violência gerando a violência. E, obviamente, isso cria para a sociedade uma sensação de impunidade e desconfiança da ação do Estado, que faz com que ela procure, então, no limite do exercício da sua tolerância, exacerbar praticando atos terríveis como esses que nós temos visto nos jornais ultimamente, que, obviamente, pela sua brutalidade, faz com que nós comecemos a refletir sobre se, de fato, nós estamos vivendo num mundo civilizado a despeito da riqueza de recursos tecnológicos que o mundo hoje dispõe. É verdade. E, logicamente, isso requer um estudo das causas. Quando nós falamos numa violência que realimenta a violência, nós estamos falando disso, de um aumento cada vez maior das taxas de encarceramento, fruto de uma criminalização cada vez maior, a ação repressiva do Estado cada vez maior, uma justiça que funciona cada vez mais rápida, a despeito das críticas que se faz, a justiça tem agido de forma bastante célere na resposta penal e, mesmo assim, não tem resolvido o problema. Por quê? Porque o tempo que as pessoas permanecem encarceradas não é aproveitado num trabalho de recuperação. Então, elas saem do sistema prisional e voltam a delinquir. E, logicamente, com níveis
altíssimos de reincidência, é claro que não há possibilidade do aparato do Estado dar conta de tudo isso. A tarefa de recuperação do criminoso não é só do Estado, é da sociedade. E, logicamente, é uma tarefa que envolve também um investimento muito elevado em termos de recursos. Porque, como falamos no bloco anterior, até o desembargador Otávio salientou isso, é preciso dar escola, é preciso dar trabalho, é preciso dar educação, é preciso reconstruir algo que essas pessoas não tiveram enquanto não